Bom dia. Eu acho que eu tô meio estourada, né? Aqui nesse fundo. Deixa eu fazer aquele negócio. Peraí, gente, como é que faz isso? Bom dia, gente linda. Tem um comentário aqui fixado, dizendo qual é o tema. Oi, Luana, tudo bem? Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Quem estiver entrando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A imagem tá ótima, ok? Ai, vamos conversar, vamos conversar. Como esse fundo aqui é todo branco, a minha casa é toda branca, e eu sou toda branca, né? Eu tava com medo de estourar a imagem, de ficar, né, quando fica tudo muito claro. Ótimo, que bom. Beleza, fico feliz. Aqui nesse comentário fixado na tela, aqui embaixo, está dizendo qual é o tema da live de hoje. Para quem está vendo isso em algum momento, de tarde, de noite ou então amanhã, eu realmente espero conseguir deixar essa live salva no meu celular para colocar ela no YouTube depois, mas nem sempre o Instagram me permite isso. Então é provável que ela fique só por 24 horas. Eu vou fazer mais ou menos assim, eu vou passar esses primeiros 20 minutos explicando qual é o exercício, explicando qual é a proposta. É um exercício que eu passei na semana passada para as minhas mentoradas, para as minhas clientes de consultoria, para quem está num processo de aprendizado comigo. E estava num contexto, né, assim, obviamente um pouco maior, mas é um exercício muito valioso para todo mundo fazer. E quando eu digo todo mundo, gente, eu digo todo mundo mesmo. Pessoas que estão começando, pessoas que já estão aqui há muito tempo e para pessoas que nem eu, assim, sinceramente. Se você estuda sobre organização sempre, se você já maratonou blog, se você já leu muito, se você, sabe, vive consumindo coisas de organização e já é macaca velho ou já é macaco velho, não passa por cima desse exercício só porque ele é simples. Ele é simples, ele é básico, mas dependendo do estado, do lugar onde você está hoje, no nível que você está em relação à sua organização, em como você está vivendo esse período de auto-isolamento e quarentena, é uma excelente oportunidade, é um excelente trampolim para você ter assim aquele gatilho, aquela motivação extra para rever algumas coisas. Como eu estava dizendo então, eu vou passar uns 20 minutos aí, não sei, mais ou menos esse tempo, explicando qual é o exercício, explicando qual é a proposta. As pessoas vão entrando e eu vou estar aqui na explicação. Depois desses 20 minutos explicando, eu vou abrir para perguntas. Então, para quem não sabe, tem um negocinho aqui na parte de baixo da tela, que é um quadrado com um ponto de interrogação no meio, onde você pode enviar, bom dia gata, onde você pode enviar uma pergunta para mim, para eu responder durante a live. Então, eu peço fortemente, carinhosamente, que vocês usem esse próprio recurso de perguntas da live do Instagram para me mandar perguntas, ao invés de mandar perguntas aqui na caixa de comentários. Vai ser mais fácil para eu me organizar. Mas de qualquer forma, depois desses 20 minutos explicando qual é o exercício, quem quiser mandar pergunta, manda, quem quiser conversar, manda, quem quiser papear, papeia. E a gente fica aí mais ou menos uma hora até meio-dia conversando para tirar dúvidas sobre os exercícios. Mas para organizar tudo, para ficar tudo organizado, eu vou primeiro explicar o exercício, vou primeiro explicar qual é a proposta e depois a gente conversa, vocês tirem dúvidas. Perfeito. Então, eu sugiro quem tiver aí, outra coisa importante de dizer. Eu marquei essa live para as 11 horas da manhã, porque eu gosto muito de fazer coisas de manhã ao invés de tarde e de noite. Eu sei que tem muita gente trabalhando. Vai ficar salva sim, Bruna. Vai ficar salva por 24 horas aqui no perfil. Então, se você tiver de passagem até amanhã, às 11 horas da manhã, mais ou menos, você pode ver a live. Eu sei que tem muita gente trabalhando, eu sei que não tem muita gente em casa de bobeira necessariamente. Então, é para explicar que eu decidi fazer essa live de manhã, porque de manhã é o período em que eu consigo dar aulas melhores, eu consigo explicar melhor, eu tenho mais energia para vocês. Quando eu faço isso de noite,
eu já vou sentindo assim, sabe? Eu sinto assim que eu não tô... Isso dá uma zoada na minha rotina, isso dá uma zoada no meu organismo. Bom, tem muitas pessoas em muitas situações diferentes durante essa quarentena, durante esse período de auto-isolamento forçado. Eu sei que tem gente que está trabalhando, eu sei que tem gente que está estudando, eu sei que tem gente que está em casa tentando trabalhar, eu sei que tem gente que está em casa vivendo normal. São muitos os cenários, muitos os cenários. Essa imagem estourada aqui. Então eu quero que você pegue um papel e que você, por um momento, se concentre e traga para a sua presença, traga para a sua intuição, traga para a sua cabeça. Bom dia, Daisy, tudo bem? Se eu estiver falando seu nome errado, você por favor me corrija. Eu mando um oi aqui para as pessoas que geralmente conversam mais comigo, mas nem sempre eu necessariamente sei falar o nome de todo mundo, certo? Ou sei pronunciar certinho. Eu quero que você por um momento se concentre em como está sendo essa semana para você. Como é que está o seu contexto de vida? O que você está fazendo? Você tem que usar a sua situação atual, o seu contexto, as prioridades da sua vida como filtro para absolutamente qualquer exercício de organização. Qualquer um. Qualquer um mesmo. É claro que os exercícios que eu passo... Bom dia, Priscila! Ai, meu Deus! Priscila tá em Dubai, cara. Ai, que saudade de você, Pri. Muita saudade, muita saudade. Espero que você esteja bem, que a internet esteja boa aí. A Pri fez parte do primeiro grupo de mentoria que eu fiz, por isso que eu falei com ela. A Juliana disse que é virginiana com ascendente em virgem mais desorganizada que eu já conheci. Então você tá com sorte, Juliana, porque eu sou a libriana mais virginiana que já existiu. Então a gente troca, a gente faz um Bluetooth de habilidades e de qualidades, tá bom? Beleza, 11h05. Eu tô chegando pra frente e pra trás porque tá me dando nervoso essa tela branca que tá aparecendo de vez em quando. Vamos para o exercício. Eu tinha dito que essa live era sobre home office, sobre como trabalhar de casa, mas eu não recebi perguntas de vocês sobre isso. Eu falei que era sobre home office, mas não me pareceu ser uma coisa que as pessoas estavam muito interessadas, então eu decidi abrir mão do meu planejamento anterior e apenas vou passar esse exercício para vocês, que eu passei para as minhas clientes semana passada, que eu fiz e que tem me ajudado muito. Como eu estava dizendo, a primeira coisa, a coisa mais importante é você se lembrar e você se aterrar, você se centrar e se contextualizar. Qual é a sua situação atual nesta semana? Como que você está vivendo essa quarentena? Você está trabalhando em casa? Você não está? O que você anda sentindo? Quais são as coisas mais urgentes que têm acontecido? Eu quero que você traga esse contexto para sua mente bem claro, porque você vai adaptar e você vai pegar esse exercício. Bom dia, Henrique, que saudade de você aqui, que saudade de fazer live para conversar com vocês. Essa tela branca. Surtando em casa é um contexto, é uma verdade de muitas pessoas. A Sara tá fazendo home office, ótimo. Então, o que eu quero que vocês façam é lembrar do contexto de vocês. Ter em mente o que está acontecendo, porque eu vou passar um exercício que é para vocês planejarem um dia útil na vida de vocês. É um exercício bom para quando você está trabalhando fora, é um exercício bom para se você está trabalhando de casa, é um exercício bom para vocês fazerem... Deixa eu afastar isso aqui um pouquinho. Pois é, meu Deus, por muito tempo eu fazia live todo mês, todo santo mês, e tirando aqueles projetos, né, de vez em quando que eu fazia todo dia, por 30 dias, 2 semanas. A Paula também tá em home office, legal. É bom saber da situação de vocês. A Thali falou que tá em férias coletivas e tá pensando em como que pode se organizar para descansar, para fazer alguma coisa, né? Beleza. Esse é um exercício para quando vocês quiserem ter um dia útil. E o mais importante desse exercício, gente, não é o que vocês vão decidir fazer no dia útil de vocês. É um exercício de planejamento diário, que quem está fazendo home office, quem de repente se encontrou na situação de estar trabalhando em casa, sendo que não trabalhava, é o exercício basilar, é o exercício que vai dar estrutura.
Para quem tá quarentenando em casa, nossa, eu não sei o seu nome, que falou que tá em home office também. Ok, a Fabiana tá em casa querendo aproveitar o tempo para estudos. Entendi. Se você tá em casa sem trabalhar, foi dispensado, qualquer coisa assim, então tá podendo ficar em casa e tá querendo, né, aquela vontade de tipo, então deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu aproveitar o meu tempo para fazer alguma coisa, é um exercício muito bom também. Mas o principal desse exercício é toda a teoria, é todo o conceito. Olá, querido! Quantas pessoas lindas que eu conheço entrando na live, adoro. É o conceito que está por detrás desse exercício, porque como vocês sabem, eu gosto muito mais de filosofar e eu confio plenamente que vocês vão saber, oi Joana, que vocês vão saber adaptar as pequenas partes práticas para o dia a dia. É um exercício para vocês fazerem quando vocês quiserem aproveitar o dia para fazer alguma coisa, mas pelo amor de tudo que é sagrado, nesse universo, em outros, em qualquer religião, por tudo que é mais sagrado, não pensem que vocês precisem aproveitar o tempo estando em casa para fazer alguma coisa. Não entrem nessa paranoia, nessa onda de, nossa, se eu tô em casa sem fazer nada, então eu sou imprestável. Não é isso. É um exercício para quando vocês quiserem ter um dia útil. Se vocês entenderem a lógica por detrás do exercício e acordarem um dia e pensarem, nossa, quer saber, hoje eu não quero fazer porra nenhuma, quero fazer nada, vou fazer vários nadas. Não tem problema, porque os conceitos desse exercício também são muito bons para você cuidar de você, para você instalar o hábito de cuidar de você. Eu falo muito, gente, antes de eu dizer qual é o exercício, eu sei disso. A Gabriela falou que colocou tudo no papel, que ela pode fazer nesse momento, mas a ansiedade só faz ela procrastinar. Essa dificuldade que você falou, Gabriela, acho que é esse o seu nome, de dividir uma coisa grande em partes menores, é sinceramente uma dificuldade de muitas pessoas que eu conheço, de muitas clientes minhas, de muita gente que vem até mim. É uma dificuldade real. Eu não estou conseguindo fazer essa imagem ficar menos branca. Agora consegui. Então, gente, se perdoem, sabe? Eu já vou chegar no exercício, juro que vou. Se perdoem se vocês estão em casa ansiosos, temerosos, temerosas e não estão conseguindo aproveitar. Vamos aos pouquinhos, tá tudo bem. Porque, como eu disse, o conceito desse exercício é muito bom, mesmo para quando vocês não fazem nada. O Henrique falou, socorro, que tá trabalhando em casa, tem aulas, mas que não consegue, né, fazer nada. Meu Deus, gente que tá em casa aí de bobeira, vendo live, já é uma forma de ser útil, não é mesmo? E na hora que vai fazer não consegue. Gente, isso é completamente normal. Ontem foi o primeiro domingo de não sei quanto tempo em que foi um domingo completamente offline, completamente sossegado pra mim. Eu acho que eu não trabalhei nem sábado, nem domingo. E fazia muito tempo que eu não trabalhava o fim de semana inteiro e ao mesmo tempo não saía, não fazia alguma coisa. Então, assim, pra mim, pelo menos, tem sido uma oportunidade, por mais que forçada, de relaxar, de me tranquilizar, de me conhecer, de passar um tempo comigo mesma sem agitação. Porque quando a gente pode sair, quando a gente está livre para fazer qualquer coisa, né? A gente intercala momentos de agitação com momentos de paz, com momentos de sossego. E assim, tá tudo bem? Tá tudo bem ficar na tranquilidade. Eu sei que muita gente tem que fazer coisas, ainda tem que fazer coisas, mas vocês têm que ter em mente que nesse momento vocês precisam se adaptar. E é uma situação atípica, é uma situação delicada. Então, a grande mensagem é: aceitem, se permitam estar hoje do jeito que vocês estão hoje, não se forcem. Porque quando a gente força, as coisas ficam rígidas, quebram e aí a coisa não funciona. Eu acho que muita gente está sentindo assim também, Sara, de se sentir obrigada, né? Do tipo assim, nossa, então vamos fazer todos os projetos de artesanato, de limpeza e de Marie Kondo que a gente não fez em 1 ano e meio. Eu tenho feito várias coisas, mas assim, tem dias que não dá vontade de fazer, tem dias que realmente a ansiedade bate, isso faz parte.
E eu tava muito em dúvida se eu fazia uma live, uma live pró, não façam nada, se liberem das tarefas, ou se eu fazia uma live pró produtividade, pró organização. Eu acho que vai acabar sendo um pouquinho dos dois. Vamos começar pelo início. Vocês vão pegar uma folha de papel em pé e é mais ou menos assim o exercício. No topo da folha, vocês vão passar uma linha horizontal, marcando a hora em que vocês querem acordar. Marcando a hora que vocês querem acordar para começar a ter uma mini rotina semanal. A Fabiana falou que o cuidado dela, que a dificuldade dela é uma rotina de cuidados com idosos, né? No momento que tem que fazer várias coisas. Eu realmente imagino, tenho muita empatia, meu coração, um abraço virtual aqui. Eu tô sozinha na quarentena, então eu não tenho esse tipo de demanda, esse tipo de prioridade, mas o exercício vai ser bom para todo mundo. Então, Juliana, justamente agora não é a hora de cobrança, agora é a hora da gente tentar fazer o máximo possível para fazer o que a gente pode fazer a favor da nossa natureza, não contra ela, sabe? A gente precisa ser a primeira pessoa se ajudando, porque assim, tá todo mundo em casa, os seus amigos, né? Todo mundo, a sua família, a sua rede de apoio podem te ajudar, mas a pessoa, principalmente para quem está sozinha, né, digamos assim, a primeira pessoa se liderando no dia a dia é você. Então, se você for a primeira pessoa a se cobrar, as suas chances de conseguir fazer as coisas de um jeito leve diminuem automaticamente. A Joana está dizendo que a gente está saindo de muita correria e ansiedade para uma outra fase de ansiedade. Sim. Fazer as coisas no automático, né, realmente não adianta. Acalmar é uma palavra que eu sei que é difícil, mas de alguma forma eu também acho que esse exercício vai ajudar. Como é que eu faço? Eu falo para todas as minhas clientes fazerem esse planejamento diário. Já disse no início e repito para quem chegou agora, não é porque o exercício é simples, não é porque ele é básico, que não seja um bom convite para vocês refazerem, para vocês repensarem decisões que estavam tomadas. Tem muita coisa suspensa, a gente está vivendo, do jeito que eu entendo, num tempo suspendido, tipo assim, tá tudo em pausa. Então, você pode pensar na morte da bezerra, você pode parar para pensar na sua vida pelo menos um pouco, dependendo da sua carga de trabalho. No topo da folha, vocês vão traçar uma linha e vocês vão colocar qual é a hora em que vocês querem acordar e levantar, qual é o momento bom para vocês começarem o dia, num dia que for um dia útil. Tem muitas coisas que eu posso falar sobre o horário. Quem me conhece sabe que eu gosto muito desse tema sobre o tempo, sobre fazer as coisas na hora certa, o que é a hora certa para cada um. Todo mundo precisa fazer o teste do cronotipo, porque eu já falei disso uma caralhada de vezes e nunca se sabe, quem está chegando agora nunca se sabe quem não me ouviu falar muito dele. Então, façam um teste do cronotipo. Eu tenho um canal no YouTube chamado Eu Organizado, lá tem 2 vídeos sobre o teste do cronotipo. Então, se você entrar no YouTube, digitar Eu Organizado Cronotipo, provavelmente o primeiro vídeo é esse, e na descrição do vídeo tem o link para o teste. Façam um teste do cronotipo para entrar nessa decisão de que horas eu vou acordar. Eu tô lendo um livro, claro, todos os meus grandes statements, meus grandes anúncios começam com eu tô lendo um livro muito pica, muito foda. A Clara disse que sabe que é lobo. Boa, Clara, arrasou. Que se chama Mude os Seus Horários, Mude a Sua Vida. Se tiver alguém aí de bobeira, digita aqui pra mim nos comentários, por favor, o nome do livro, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. É um livro muito bom, eu comecei a ler no início da quarentena. Eu acabei de explicar, Juliana, onde a gente faz o teste do cronotipo. Tem um vídeo lá no meu canal, na descrição do vídeo tem o link pro teste. Então é só você no YouTube digitar Eu Organizado Cronotipo, pega o primeiro vídeo, vai na descrição e você vai ver o link do teste e no vídeo já está explicado algumas coisas básicas sobre o teste. Obrigada, Priscila, maravilhosa. Ah, eu sou ursinha! Abraça aqui todo mundo que é ursinho. Muito obrigada, gente, exatamente. Mude seus horários, mude sua vida. Cara, mano, é sério, comprem esse livro, comprem. Ai, mas é uma ursinha, Sara é ursinha. Comprem esse livro, de verdade. E por que eu tô dizendo que esse exercício, por mais simples que seja... Ai, Juliana, tudo bem, não sabia que você tava multitarefando.
Vai lá no YouTube depois que você consegue fazer o teste. Muitos ursinhos aqui. Ai, obrigada, Mila. Acho que Mila é o seu nome. Você escreveu aqui que o cronotipo, que o link tá lá no canal. Vocês são assistentes maravilhosas. Muito obrigada. Uma família organizada de ursinhos organizados. Ah, Leão, boa. Conheço muita gente de Leão também. Voltando. Eu comecei a ler Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. No início dessa quarentena, tem em português, Senhor seja adorado, porque finalmente eu estou lendo um livro em português para recomendar para vocês lerem a versão traduzida. Comprem no Kindle se vocês têm leitor, qualquer tipo de leitor. Compra na Amazon, que eu sei que não é uma grande opção. Comprem nas livrarias independentes que estão aí sobrevivendo nessa quarentena, que certamente tem, porque é um livro bem autoajuda traduzida, tipo assim, popular, bem divulgado. Eu comecei a ler o livro no início da quarentena. Então, Paula, sobe aqui na tela que alguém escreveu. A Mila escreveu exatamente o que você pode procurar. Teste do cronotipo é o nome na busca do YouTube. Eu organizado, teste do cronotipo. Então, eu aproveitei esse exercício, eu de alguma forma estou aproveitando essa quarentena para refazer, obrigada, Cris, para refazer algumas decisões que estavam muito já estabelecidas e tomadas há muito tempo. Primeiro passo, teste do cronotipo, comprar o livro. Ai, obrigada, Tati. Eu não sei se eu estou acertando o nome de vocês, tá? Se eu chamar alguém pelo nome errado, vocês me falam. Teste do cronotipo, mude seus horários, mude sua vida. Comprem esse livro, façam um teste do cronotipo. Dentro desse livro tem outros testes. Tem outros testes para vocês entenderem qual é a melhor hora de dormir, qual é a melhor hora de acordar. E como eu falei nos stories outro dia, eu estou transitando, né, de uma fase para ser missionária do teste do cronotipo para ser missionária do livro e dos testes do mude seu horário, mude sua vida. Total. Tá fazendo muito sentido para mim. E eu tenho executado, implementado uma rotina totalmente diferente nessa uma semana, né, e pouca de quarentena. E, gente, tipo assim, sério mesmo. Que diferença brutal. Brutal. Se vocês quiserem depois, eu posso, de repente, até em formato de live, pra gente poder conversar, eu faço uma live expositiva, assim, pessoal, só pra eu contar como tem sido a minha rotina, o que eu tenho feito de diferente. Ao invés de passar os exercícios, eu posso só contar causos. Se vocês acharem isso legal, vocês me avisam. Sair do automático é ótimo, Fabiana, é exatamente isso. Então, vocês vão botar que horas vocês vão levantar. E nas linhas de baixo, vocês vão reservar, né, assim, um retângulo. Ai, que bom que você tá aqui, Danilo, que saudade de você. Esteja bem, se cuide, se organize. Querendo indicações de leituras, você sabe a quem pedir. A Fabiana disse que topa, legal. Pode ser uma live interessante, por mais que é claro, né, que a minha rotina, o meu organismo seja diferente do de vocês. Pode pipocar ideias, daí. Essa pergunta é muito grande, Sá, como elaborar uma rotina sem procrastinação, a gente tem que deixar isso para depois. Ah, que bom, Joana, você também gostou da ideia, né? Detalhes do livro e de como eu tenho me adaptado. Vai ser uma live muito boa pra gente fazer depois dessa. Então, na primeira linha, que horas vocês vão acordar? Depois vocês vão destacar a quantidade de tempo que vocês vão passar na rotina da manhã. Lê, Cami, lê real, lê que é muito bom. Depois vocês vão colocar mais ou menos qual é a quantidade de tempo que vocês vão passar. Ah, que bom que você gostou, que bom que vocês estão curtindo a ideia. Ah, a imagem ficou escura de repente. Socorro, volta. Como é que fica clarinha de novo? Olha, essa pergunta. Faz o teste do cronotipo sim, porque eles se complementam, total. O teste do Mude Seus Horários, Mude Sua Vida complementam muito o teste do cronotipo. E eu sinto que é como se fossem degraus, assim, sabe? São fases, são níveis que você vai de alguma forma aumentando. Alguém escreve aí para atualizar o bem do nome do livro, por favor. Não tem problema. Meus assistentes maravilhosos cuidarão de vocês. Assistentes virtuais que não estavam sabendo que eram assistentes, mas que estão me assistindo aqui nessa live.
Eu tô respondendo as perguntas no meio porque eu tô querendo dar atenção para as pessoas, mas fica tranquila que eu vou chegar até o final do exercício já já. Eu não gosto de deixar ninguém no vácuo quando eu faço essas lives. Até porque assim eu vou colocando uns comentários no meio dos exercícios. Obrigada, Danilo. Lindo. Então, depois de decidir o horário em que vocês vão levantar, vocês vão destacar a quantidade de tempo que vocês vão passar na rotina da manhã. E isso é muito diferente para cada um dos cronotipos. Aí é que entra a sabedoria de quanto tempo você precisa de manhã, de modo geral, para conseguir despertar. Então, vai ter esse horário da hora em que vocês vão levantar, vai ter esse bloco identificando mais ou menos qual é a quantidade de horas e quais são as atividades da rotina semanal de vocês. E depois vai ter uma outra linha, que é a linha de horário útil. Vocês vão acordar a tal hora, passar mais ou menos, é tudo isso no grosso. Claro que ninguém precisa assim, né, tá acorrentado no relógio, mas vocês acordam mais ou menos tal hora, passam mais ou menos quanto tempo fazendo atividades na parte da manhã, para conseguir ir pegando o fluxo, o ritmo da vida, o ritmo da atividade. E aí depois embaixo, qual é a hora a partir da qual vocês vão começar a trabalhar, vocês vão começar a estudar, certo? Quando vocês fizerem, de novo, gente, não é nada assim, meu Deus do céu, Ana Carolina inventou a roda, não é não. Mas é justamente por isso que eu acho que esse exercício é bom, porque em momentos como esse, a gente tem que ir pro simples, a gente tem que ir pro básico e é tipo assim, destralhar, sabe? Remover dificuldades. A partir desse momento em que você terminou a sua rotina da manhã e você vai começar a trabalhar e vai começar a estudar, é a hora em que você se sente assim, olha, a partir de agora eu tô apta. A partir de agora eu tô bem, tô nutrida, já comi todas aquelas atividades normais da manhã. Se você tiver, esse era o meu caso semana passada. Eu tava, enfim, com vários altos e baixos, ansiedade, questões pessoais, várias coisas. Eu olhei pra minha rotina, olhei pra minha vida e percebi que eu tava cuidando muito pouco de mim. Eu acho que muita gente se identifica com isso em um ou outro momento. Exatamente, bem, exatamente isso. A partir de agora eu acordei pra vida. Meu corpo levantou naquela hora, eu fiz algumas coisas, agora eu tô presente. Energeticamente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente. E eu notei que eu não estava cuidando muito bem de mim. Realmente sendo desleixada, assim, em diversos aspectos. E aí eu pensei, cara, mano, já deu. Agora é a hora, tipo, nessa quarentena é a hora de começar a cuidar de mim. Então, as atividades da manhã, pra mim, entre a hora em que eu acordei, entre a hora em que eu decidi começar a acordar e a hora em que eu decidi começar a trabalhar, foram atividades que eu apontei, né, que eu organizei ao meu redor para fazer coisas boas para mim. Não é necessário, pelo amor do Santo Cristo, nada do que eu digo, especialmente nesse momento de auto-isolamento, não é necessariamente a hora de vocês fazerem uma super mudança profunda de hábitos. Depende muito do contexto de cada um. Eu sei que nem todo mundo pode fazer quarentena, eu sei que tem gente cuidando de pessoas. Então, adaptem. Pelo amor do Santo Cristo, adaptem. Não me tirem de exemplo necessariamente. Sim, pois é, imagino, Juliana, realmente imagino. Então, para quem é mãe, para quem tá com filho, é uma outra história, é um outro rolê. Mas os padrões permanecem. Você vai acordar a tal hora, e aí, qual é a quantidade de tempo que você pode se dar de manhã para você? Se você tá que nem eu, tipo assim, sozinho em casa trabalhando, ou precisando trabalhar, ou querendo trabalhar, estudar, não tá exatamente nessa demanda de família, tá só, é realmente uma oportunidade bem boa pra você, tipo assim, vamos passar a régua, vamos fazer aquela rotina matinal de capa de revista comercial de margarina. Mas não precisa ser, pode ser meia hora. Pode ser 15 minutos para você de manhã, entre a hora em que você acorda e a hora em que você talvez precisa estar apto. Pensando, por exemplo, na Juliana, que mandou esse comentário. Ela tem os filhos dela para cuidar. Então, dependendo da hora que eles acordam, eu não sei quanto tempo ela ou outras mães têm de manhã para cuidar de si. Então, se for tipo 15 minutos para tomar um banho, sabe? Tipo assim, aquele bom banho, 15, 20 minutos, tomei banho, tô pronta. Agora, 20 minutos depois de acordada, eu já tenho que estar apta para cuidar dos meus filhos. Pode ser também. Mesmo que seja bem pouco tempo, quem vai decidir são vocês.
depois dessa quantidade de horas da rotina de manhã. E eu realmente recomendo muito que vocês ponham no papel, quanto mais tempo vocês tiverem, quanto mais tempo vocês puderem se dar, porque quem tá num auto-isolamento, assim, confortável, privilegiado, etc., pode se dar, pode ter mais tempo, mais luxo de tempo, de recursos, etc., quem está nesse lugar privilegiado pode colocar um pouco mais de atividades na hora da manhã, pode colocar um pouco mais de coisas. Quanto mais tempo você tiver, mais tempo você passa colocando no papel quais são as coisas que você pode fazer por você nesse momento. E fazer coisas por você, gente, não é uma obrigação, não é para ser um chicote, mas é para ser um convite. Quanto mais amoroso, quanto mais tranquilo puder ser esse convite, melhor também. Depois da hora em que você decidir, bom, 1h30, 1 hora, 40 minutos, 15 minutos, 2 horas, sei lá, foda-se, passei na minha rotina semanal, a partir dessa hora eu acordei para a vida, vocês vão determinar o primeiro bloco de tempo útil de vocês até a hora do almoço. É tudo questão de horário, esse exercício assim, é horário puro. Vocês podem fazer isso só uma vez na semana, se por acaso vocês estão nessa de ansiedade, tentando fazer, porém não conseguindo, etc. E se só quiserem ser útil um dia na semana, pode. Se vocês estão precisando ser úteis por vocês e por outros todos os dias, então são todos os dias úteis. Do horário em que vocês sentaram a bunda para começar a trabalhar ou estudar, até que horas vai esse primeiro bloco de tempo? Dentro de um bloco de tempo, existem pausas. Exemplo meu, Ana Carolina, tá? Do jeito que eu tô organizando a minha rotina hoje em dia, o meu primeiro bloco de tempo vai de 8, 8h30 até meio-dia. O bloco de tempo é uma coisa grande, é uma coisa ampla. De novo, eu no contexto de sozinha, com paredes e tipo assim, zero companhia. Vai ficar gravada assim, Alissa, vai ficar gravada assim. Eu sozinha, completamente sozinha, posso manipular os meus horários da forma que eu quiser. Então, de novo, personalize para o seu caso. Mas um bloco de tempo, de forma geral, é um apanhado de horas. Então, eu tenho um bloco de tempo útil na parte da manhã, de 8h30, 8 horas até meio-dia, mais ou menos. Vocês desenham na folha, assim, deitado, ou podem até fazer... Aline, acertei de primeira. Ou podem fazer também, né, como se fosse um relógio. Exercício criativo da tia Ana para essa quarentena, né? Desenhar um círculo e desenhar as fatias da pizza como se fosse um relógio. Achei a ideia boa, achei a ideia bem boa. Eu faria isso. Então aí eu tenho essa fatia, zero noção de espaço, de 8 a meio-dia, digamos assim. Pode sim, Paulo, pode sim. A técnica do Pomodoro é muito boa. Ai, Santa Catarina, meu estado. Adoro. É uma técnica muito boa para ajudar vocês durante a rotina, quando vocês já têm uma noção do que vocês vão fazer. É um gerenciamento micro que funciona bem. Então, vocês podem fazer o Pomodoro dentro de um bloco de tempo, e isso tem a ver com o que eu estava dizendo. Dentro de um bloco de tempo tem que ter pausas. Eu não trabalho com o rabo na cadeira de 8 a meio-dia. Não, eu pauso. São atividades intercaladas. Eu lavo louça e vou, tipo assim, dar uma arrumação básica na casa em algum momento de 8 a meio-dia. Mas eu também sei que de 8 a meio-dia, por causa do teste do cronotipo, eu sei que é um horário muito produtivo para mim. Então, é um bloco de tempo muito especial. Vocês vão definir qual é a fatia desse primeiro bloco de tempo, depois vocês vão definir a fatia do horário do almoço. Que horas que vocês vão almoçar? Quanto tempo vocês vão passar na tour do almoço, como dizem os jovens. Aprendi essa gíria esse ano. De meio-dia até 2 horas, é mais ou menos o meu horário de almoço. Meio-dia e meia até 2 horas, até 2h30, alguma coisa assim. Sempre existem margens, né? Vocês vão botar isso no papel e vocês não vão seguir isso a ferro e fogo. Mas é para ter uma ideia, é para ter um norte, é para ter uma divisão básica do dia. Depois, qual é o bloco que vocês vão ter de utilidade na parte da tarde? Qual é o bloco de utilidade que vocês vão ter na parte da tarde? Isso tem que ser adaptado, porque eu sei que tem gente que não sente muita energia de tarde e vai querer ter uma pausa pro almoço de umas 4 horas. Foda-se, de novo, foda-se. Você tem que adaptar para a sua realidade. E
pro jeito que seja mais confortável para você, sabe? Assim, que você sinta, se você estiver nesse lugar de instabilidade, ansiedade, medo, depressão, não sei, que seja uma coisa minimamente, tipo um tapinha na bunda, quando a gente dá um tapinha na bunda num bebê, ou então alguém botando a mão no seu ombro, tipo, cara, relaxa, respira fundo que vai dar certo. Vocês têm que organizar a pizza. Por que eu falei pizza? Agora eu fiquei com vontade. A pizza do dia de vocês, de acordo com o que vocês sentem que tá naquele limite. É possível, é plenamente possível e vai me deixar num lugar produtivo. Se for desafiador demais, passa a quebrar o propósito do exercício. Vocês vão definir quantas horas vai durar o bloco produtivo da tarde, o bloco útil da tarde e de que horas até que horas isso vai ser. Vocês podem, dentro desse bloco, organizar da forma que vocês preferirem, colocando pausas, fazendo pomodoro. Vou fazer uma tarefa por 30 minutos, pausar por 5. Eu realmente não uso pomodoro, não se aplica muito para mim. Mas dentro desse bloco de tempo, tanto da manhã quanto da tarde, vocês vão fazer pausas e é importante que vocês façam pausas. Quando vocês acordarem para um dia útil, isso seguiu na newsletter surpresa de hoje, vocês precisam ter noção das prioridades de vocês. O que é que eu vou fazer nesse bloco da manhã? Quais são as minhas 3 prioridades para o bloco da manhã? Quais são as minhas 3 prioridades para o bloco da tarde? Mano, acabou. Acabou. Às vezes isso já é mais do que suficiente. Principalmente para quem, como alguém falou aqui antes, que tem dificuldade de dividir projetos grandes em partes menores. 3 vitórias, 3 prioridades para amanhã e 3 para tarde. Podem ser tarefas bem pequenas, podem ser tarefas um pouco maiores se vocês estiverem com dificuldade de diminuir. Pode ser só uma prioridade até, como o Henrique estava dizendo, eu tenho que estudar. Estudar a matéria tal, no bloco útil da manhã. Aí ele vai atrás, na hora do bloco útil da manhã, de ver o que isso quer dizer naquele dia para ele. Quer dizer assistir uma aula, 2 aulas, não estou com saco para ver aula. Vou fazer fichamento, anotações e vou revisar os exercícios, não sei. Uma prioridade por bloco funciona muito bem. Quando você faz um recorte grande, você escolhe uma prioridade só. A Sara está certíssima. Então, a prioridade da manhã vai ser dar uma arrumada nas gavetas do guarda-roupa, por exemplo. Tá bom, você tem o norte, você começa a fazer aquilo mesmo que você não saiba as tarefas específicas pequenas. Quando terminar o bloco da tarde, no momento em que o bloco da tarde terminar, eu sugiro que seja mais ou menos coincidindo com o fim do seu dia. Oi, Lucas! Ai, que bom ter você aqui. Eu estou ficando muito besta com a quantidade de gente maravilhosa que veio me ver. Eu sugiro que o fim do bloco da tarde coincida com o fim do seu expediente. De novo, para quem está trabalhando, para quem está estudando, para quem está precisando ou querendo, ou uma mistura dos dois, trabalhar ou estudar, e para quem de repente nem está precisando trabalhar ou estudar, mas acorda com essa vontade, hoje o meu dia vai ser um dia útil, vocês têm que saber quando é que termina o expediente de vocês. Como dizem, os chiques é um must, tipo assim, must. Os chiques com sotaque carioca que falam assim só. É muito, 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 muito essencial. Ai, Henrique, então, eu acho que não vai dar tempo de revisar. Porque, né, já faltam uns 20 minutos, eu vou precisar seguir aqui a explicação, mas depois você volta e vê. Peço desculpas, mas não vai dar tempo de repetir. Porque ainda tem informações valiosas para trazer para vocês. No final do bloco de tempo da tarde, é mais ou menos o mesmo final do expediente de vocês. Até que horas vocês vão trabalhar? Até que horas vocês vão trabalhar? Exatamente, Lucas, maravilhoso, é exatamente isso. Tira a roupa do trabalho, sai do ambiente de trabalho e implementa um ritual de fechamento. Não precisa ser grandes coisas. Eu nunca fiz tour da minha casa, né? Assim, nunca mostrei onde eu moro pra vocês, eu acho, mas assim, é pequeno. Então, se você tá confinado num lugar pequeno, não precisa necessariamente ser um grande acontecimento. Mas você precisa sentir, você tem que saber que o seu trabalho está terminando e a sua noite está começando. Para quem é lobo, para quem é produtivo de noite, provavelmente essa arrumação do dia vai ser diferente um pouco.
e talvez o bloco do almoço seja muito grande e o bloco da tarde entre na noite. Ou pessoas que são lobos às vezes têm um bloco produtivo no meio da noite. Isso realmente varia. Por isso que eu estou dizendo que é provável que o fim do bloco de tempo útil da tarde coincida com o fim do expediente de vocês. Para os lobos não é muito bem assim que acontece. Mas para a maioria, lobos bem ou mal são uma parcela menor, chutaria um quarto, um terço, não sei. Para a maioria, o final do bloco útil da tarde coincide com o fim do expediente. E para os lobos, mesma coisa. Imagina que eu tenho um megafone aqui na minha mão. Não é porque lobos e pessoas que são corujas que dormem tarde, não é por isso que vocês têm que trabalhar e desmaiar na cama. Vocês sabem quem vocês são, que eu conheço uns lobos aqui. Vocês sabem quem vocês são, conheço, sei quem são vocês. É necessário ter uma transição para todas as pessoas. Então, se você dorme super tarde, se você sente que você é produtivo ou precisa trabalhar de noite, qual vai ser a hora do seu fim de expediente para que você tenha um momento de transição? Eu me preocupo muito com lobos, porque na minha experiência são as pessoas que mais esquecem da transição. Emendam a noite, que é produtiva, com a madrugada, que é de descanso. Já já eu volto para ver a sua pergunta. Querido, alguém mandou aqui uma pergunta. Eu respondo no final, porque agora está terminando e eu não quero perder o foco. Vocês vão decidir o final do expediente de vocês, em que momento vocês vão parar de trabalhar, certo? E aí vocês vão ter um bloco de tempo da noite, pelo menos para a maioria das pessoas isso acontece no início da noite. Depende muito, hoje em dia, agora, nessa semana, eu acho que eu tô parando de trabalhar lá pelas 6 horas, mais ou menos assim, automaticamente, quando escurece. Eu tenho usado mais ou menos essa diretriz, que não deixa de ser, que é uma diretriz do livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Escureceu, eu paro de trabalhar nesse sentido de utilidade. Se você está estudando, se a sua prioridade do bloco da tarde, vai estar salva assim, Bárbara. Se a sua prioridade do bloco da tarde é tipo fazer alguma coisa, sabe? Fazer alguma coisa prática, vou estudar, vou trabalhar, não sei o quê. Pois é, Danilo, exatamente isso. Exatamente isso. Lobos são muito produtivos de noite, não de manhã. Então, tipo assim, tudo bem, você pode fazer várias tarefas à noite, porque eu sei que lobos são produtivos de noite mesmo. Mas não pode comer, assim, não pode imprensar uma coisa na outra e aí dormir mal. Que é um risco que acontece. Então, eu tenho usado a luz do dia como guia. E para quem está nessa meta de estudar, de trabalhar, de fazer alguma coisa útil, encara o fim do período de expediente de vocês, seja a hora que você decidir, pode ser 6, pode ser 7, se for uma pessoa que é muito produtiva de noite, pode ser 11 horas, 11h30, meia-noite no máximo, é o que eu recomendaria mesmo para lobos, para que depois desse período, dessa marca de fim de expediente, tenha... adorei a ideia de chá de desprocrastinação, isso é genial. Tenha pelo menos umas 2 horas de transição, 1h30, algum tempo de transição para sua preparação para o sono. E é por isso que lobos precisam ter muito, muito, muito cuidados. Tem sim, Paulo, tem um vídeo lá no canal sobre isso, as pessoas já comentaram, só ver aqui nos comentários que você vai ver a dica sobre como encontrar esse vídeo. Ai, Juliana, eu super sou essa pessoa também. Sim, essa percepção, né, de quando o sol vai embora funciona pra mim demais também. Quando o expediente de vocês terminarem, vocês vão para esse bloco de tempo, que não deixa de ser um bloco de tempo, mas como eu costumo dizer para as minhas clientes, como eu gosto de dizer, é um bloco de tempo engajativo, porém não é produtivo. Meu Deus do céu, posso falar mais sobre o teste do cronotipo? Sim, eu super entendo a dificuldade de se classificar. Excelente ideia, Lucas. Coloca um alarme, gente. Coloca um alarme mesmo. Fim de expediente. Pronto, deu, acabou. Independente da hora que você decida, você vai então ter um tempo de transição. Esse tempo, esse período em que você parou de trabalhar, mas você não está dormindo, você não está deitado para dormir, é o que eu chamo de período para tarefas engajativas. Você não vai trabalhar, você não vai estudar, o seu período, seu expediente acabou.
mas você vai viver. Gente, que ideia fantástica essa ideia de viver. Espero que vocês entendam o meu deboche. Não precisa achar engraçado, mas espero que vocês entendam. Eu acho engraçado. É um período em que vocês podem fazer quaisquer outras coisas e é necessário ter esse período de transição, principalmente se você é uma pessoa do dia, se você é lobo, se você é leão, se você organiza o seu dia com o sol lá fora, você precisa ter, obrigado por alguém ter achado engraçado, você precisa ter uma quantidade de tempo para você ver um filme, limpar uma casa, fazer um alongamento, pega o telefone, liga para alguém, faz uma chamada por vídeo, faz um Skype, faz alguma coisa. Qual vai ser a hora do fim do seu expediente? Qual é e quantas horas tem no seu bloco de tempo engajativo, com coisas que você vai fazer para desanuviar a mente. Você também é, Lucas, você sabe. Para desanuviar a mente, baixar a pressão e respirar fundo. Vocês vão mais ou menos detectar quanto tempo isso é. Pro Danilo, que é lobo e dorme tarde, pode ser tipo assim, 1 hora, sabe? Talvez não seja tanto, mas encontra o tempo que é possível para você. Depois desse tempo engajativo, você parou de trabalhar, pegar um exemplo meu, entre 6 e 7 da noite. De novo, a hora não é o mais importante. O mais importante é que vocês decidam. Vocês vão escolher que horas vai ser a hora de fim de expediente. No meu caso, 6, 7 horas. E eu tenho até às 10 da noite como tempo engajativo, porque às 10 da noite eu gosto de estar, e foi isso que eu decidi, na cama dormindo. A hora do fim do expediente e a hora em que você vai estar com o seu lindo corpinho relaxado horizontalmente, em cima da sua maravilhosa cama. A sua cama apoiando os seus ossos, seus ossinhos e seus músculos que estão sobrevivendo nesta quarentena. Cara, você agradece a sua cama quando você acorda? Se fosse você, agradecia. Porque ela tem um trabalho muito divino. Poucos objetos são mais divinos do que a cama. Ai, que bom. Que bom, fico muito feliz que a live tenha dado insight. 6, 7 horas eu paro o expediente e 10 horas, 10 e meia, lembra da margem de tempo, eu quero estar em cima da cama, então esse é o meu período engajativo. Em que eu posso viver, em que eu posso fazer coisas, mas eu já me liberei, não estou estudando, não estou trabalhando. A leitura que eu faço de noite, às vezes, já é mais light, etc. E aí vocês vão saber a hora em que vocês têm que estar dormindo para ter a quantidade de sono que agora é o que é possível para vocês acordarem bem no dia seguinte. O resumo dessa live é: quanto mais privilégio você tem, mais seria bom que você unisse as suas energias. Meu Deus do céu, vamos falar sobre isso depois quando eu falar sobre o livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. É coisa demais para uma live só. Quanto mais privilégio você tem, mais, se eu fosse você, eu uniria esses privilégios para cuidar de você. Eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada porque, enfim, várias mil questões sociais, econômicas, de classe, etc. Mas eu também tenho o privilégio de estar sozinha. Eu não estou precisando responder nem coordenar o horário de ninguém junto comigo. E quanto mais esse é o seu caso, mais eu convidaria você a pensar nesse exercício como essa oportunidade de resetar a sua rotina antes que você volte para a sua vida normal. Que horas você dorme, que horas você vai acordar no dia seguinte. Bônus, uma outra coisa muito importante de vocês lembrarem. Lembra que eu falei que o fim do meu expediente é por volta de 6, 7 horas e eu vou dormir, tô na cama entre 10 e 10 e meia? No meio desse bloco de tempo tem uma transição, tem uma subtransição. O fim do horário do seu expediente é a primeira transição dia-noite, para quem segue aí o horário do sol. E quando você vai dormir, é a grande outra transição, para você dormir para acordar no dia seguinte. Mas pelo menos 1 hora, ou meia hora, ou 2 horas, se for só meia hora também já tá bom, vamos começar por baixo. Antes de você dormir, você puder desligar as telas e se desligar dos eletrônicos, faz isso também. Vou dizer como é que eu faço para vocês pegarem o exemplo e vocês modificam para a hora que fizer sentido para vocês, tá? 6, 7 horas termino meu expediente e lá pelas 9 eu apago, não mexo mais no celular, não vejo mais Netflix.
Até leio Kindle, leio leitor digital sim, mas também, se possível, dou uma evitada. E fico de 9, 9 e pouca, até umas 10 e meia, sem as telas. Desconectar das telas é importantíssimo justamente antes de dormir. Quanto maior for o seu bloco de tempo entre fim do expediente e hora de dormir, mais tempo você pode dar para se desconectar das telas. E, de novo, se você trabalha até muito tarde e vai dormir logo em seguida, ou precisa fazer isso por algum motivo, esse tempo vai ser um pouco pocket, vai ser um tempinho Ana Carolina, pequeno, um tempinho pequeno. Mas que seja 15 minutos, que seja meia hora, gente, meia hora. Meia hora, nem que seja só meia hora, para vocês desconectarem de tudo antes de irem dormir. Então percebam que essa transição acontece em 3 tempos. Você está trabalhando aqui de tarde e aí vem o fim do seu expediente, fim do expediente. Aí você tá lá vendo série, vendo filme, WhatsApp, Tinder, não sei o que, todas as coisas tecnológicas que estão aí de possibilidade pra gente. Em algum momento do seu período da noite, em que você tá vivo, em que você tá fazendo coisas, em que você tá fazendo coisas engajativas, aí você desliga a tela. Aí você sai do celular, aí você dá um chega pra lá no computador e vai passar um tempinho com você, esse é o ideal, nesse estado descontaminado de luz azul, descontaminado de estímulo mental, e aí você dorme. Nossa, Lucas, é muito bom desconectar antes de dormir, é muito bom mesmo, muito bom mesmo, tem feito uma grande diferença pra mim. Ficaram dúvidas? Dúvidas objetivas sobre o exercício? Se tiverem, me mandem que a live está aqui mais ou menos acabando. Alguém mandou uma pergunta. Como manter a serenidade sem pirar com um tanto de gente falando sobre produtividade? Essa pergunta é muito boa, Sara. E eu genuinamente acredito que, por mais que seja difícil, para mim a resposta está no desconectar. Desconectar dessa gente falando isso. Porque isso está na internet, essa demanda, essa pressão de ser produtivo, às vezes está no que as pessoas fazem com elas durante a quarentena, e aí elas, passam isso para frente. A live vai ficar salva assim. Como eu faço se o meu bloco de trabalho termina sem que eu tenha realizado as suas 3 prioridades? Essa é uma pergunta muito boa, gata. Essa é uma pergunta muito boa. E eu acho que eu não dou conta de dar uma resposta realmente profunda agora. Por quê? O que eu te diria? Assim, pelo menos lendo a pergunta de cara, se você faz um bloco de trabalho sem realizar as suas 3 prioridades, você tem que mudar alguma coisa. Ou você está recebendo tarefas impostas por terceiros, pelo seu time, pelo seu chefe, e você está tendo que fazer aquilo, sendo que você não julga aquilo como prioridade, ou você não está com clareza de quais são as suas prioridades. Passo número 1. Antes de um bloco de tempo de trabalho, elenca você as coisas mais prioritárias. Não vou dizer que vai acontecer do dia para a noite, porque músculo de priorização, dependendo do trabalho que a pessoa tenha, é uma coisa que a gente desenvolve com o tempo mesmo. Mas, se você não está conseguindo realizar as 3 prioridades, também depende, né? É no contexto quarentena ou é no contexto escritório? Eu, às vezes, esqueço isso porque eu trabalho sozinha, mas se você tá com outras pessoas, às vezes o pessoal interrompe e não deixa você seguir com as suas prioridades. Se foi isso que você quis dizer, eu também entendo. Mas, independente de qual é o desafio, você tem que começar sabendo as suas prioridades e ir se movimentando aos pouquinhos para garantir que você tenha paz o suficiente para fazer elas até o final do tempo de trabalho. O Henrique pediu para eu fazer um card com esse exercício, eu acho válido. Eu não vou prometer é uma palavra forte, mas a sua ideia está registrada, eu acho que é fácil, deve dar para fazer. Essa pergunta, Kessia, sobre planejar o dia, é exatamente um pouco o tema dessa live, então eu pularei esta pergunta, só porque foi mais ou menos isso que eu passei essa 1 hora falando. Não que tenha sido muito virado para a quarentena, mas foi um tema de live também pensando que tem muita gente trabalhando em casa, né? Deixa eu respirar, gente, que eu não respiro quando eu falo. Muito obrigada por todo mundo que está aqui. E assim, de verdade, se você tem algum tema que você queria me ouvir falar, que você queria uma explicação um pouco maior,
especialmente nessas semanas, me pede, vem aqui na DM e me dá uma sugestão. Vocês curtiram a ideia de fazer uma live sobre a minha mudança de rotina, né? Pelo menos o que eu tirei do livro, mude seus horários, mude sua vida e como eu tô botando isso em prática. Eu não quero que ninguém me tire de exemplo pela milésima vez. Se a sua vida estiver muito parecida com a minha, vai ser uma live foda pra você. Mas se você não tiver, recomendo que você escute só pra ter assim uma inspiração, só pra ter vamos ver como é que essa moça faz as coisas aqui. Muito obrigada, Lucas. Você é uma inspiração muito grande também. Quem não segue o Lucas tem que seguir, tipo, pra já, pra ontem. Ai, que bom que vocês gostaram da ideia. Que bom que vocês gostaram da ideia. Eu acho que o Instagram deve começar a me avisar que falta só 1 minuto pra terminar a live daqui a pouquinho. Muito obrigada pela companhia de vocês. E de novo, gente, não forcem produtividade nesse período. Bom almoço. Não forcem produtividade nesse período porque não é a resposta sempre, tá bom? Bom, eu acho que deve ter 1 minuto ou 2, mas já vou então finalizando, agradecendo. Vocês estão lindos, são maravilhosos. Lembra que o podcast agora é toda semana. Eu acho que você me mandou alguma pergunta que eu não cheguei a ler, querido. Você que tá sem nome aqui no Instagram. Se eu deixei a pergunta de alguém passar, foi para realmente me concentrar no exercício. Cuidem-se, 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 cuidem-se. Não tem como eu enfatizar isso o suficiente. Amo vocês. Beijos, fiquem bem.